muito forte. Vamos lá. Vamos ver. Tarde. Oh, boa tarde! Minha amiga! Oi! Oi! Pelo amor de Deus! Amém! O que aconteceu? O que será? Por que eu estou de máscara, hein? Ainda não sei, não, filho, mas foi um susto. A preletora da noite, ela vem com, eu acho que é o Homem de Ferro, é? Eu nem Isso mesmo. Muito bem, gente. Mulher, Boa tarde. Né? nas nossas vidas. Boa noite aqui por aí. Boa noite para vocês, né? É um privilégio do Senhor, né, estar aqui. Você vai já entender por que a máscara, tá? É um privilégio poder, mais uma vez, né, rever vocês. A gente vê todo dia, assistindo a live quando eu posso, mas quando a gente tá aqui falando com você, Simone, é como se eu estivesse aí no Juazeiro. Um negócio bom, rapaz. Bom demais. É uma saudade grande, 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 grande. Então, louvado seja o nome do Senhor. Né? Só me apresentando rapidinho, meu nome é Rose, sou esposa do pastor Hernandes, aqui da Primeira Igreja de Rio Branco, Acre. Né? Estamos aqui há 5 anos servindo ao Senhor, mas sou do Crato, né? Da gema, piquizeira do pé roxo. Tá? Então, é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. E essa noite eu vim com essa máscara, né? Porque pensando no estudo e no que meditar hoje com as irmãs, né, eu fiquei refletindo sobre os últimos acontecimentos que nós temos vivenciado, né, eu diria o último escândalo mais recente, né, que nós temos vivenciado como cristãs, que nos mostra o quanto muitas vezes as pessoas são diferentes daquilo que elas mostram ser. Né? E o quanto isso tem abalado, de certa forma, a imagem, né, do evangélico, do crente, né? Eu digo que eu sou crente, né? A imagem do crente. Então, por isso nós vamos falar sobre esse assunto hoje, tá? Por isso que eu vim de máscara, tá? Do Homem de Ferro. Eu não tinha outra porque eu tinha menino, tem um menino, né, Gabriel? Então eu não tenho máscara de menina, tinha que ser de Homem de Ferro mesmo. Muito bem, mas quem já brincou de esconde-esconde ou de se esconder, como a gente fala, né? Acho que a maioria chama de se esconder. Se você já brincou de se esconder, você já experimentou brincar com uma criança, né? E vê-la se esconder e você fingir que não viu onde ela se escondeu, deixando que ela pense que você realmente, né, não sabe onde é que ela está escondida de nós, né? Quando eu penso nessa brincadeira e penso na forma como a criança imagina que se escondeu da gente, mesmo que a gente finja, né? Eu penso na maneira como, às vezes, nós agimos em relação a Deus. Parece-nos possível, aos nossos olhos, pensar que conseguimos nos esconder de Deus. Como crianças que ingenuamente, né, pensam que nós não a estamos vendo, assim escondemos dos outros e dentro de nós pensamentos e ações certos de que o Deus que tudo vê, não esquadrinha o nosso coração. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Né? Eu vou ler 2 versículos no Salmo 19, que diz assim, Salmo 19, versículos 12 e 13, diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O Salmo 90 também fala, tem um versículo 8, diz assim: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. E ainda, Marcos, capítulo 4, versículo 22, diz: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado.
O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Hoje nós vamos meditar sobre quem é você quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? Baseado na palavra de Deus e no livro Pecados Secretos, de Charles Spurgeon. É um e-book, um livro bem curtinho, eu super indico que quem quiser leia. É muito bom e bem curtinho, Pecados Secretos. Eu já ouvi muitas vezes a expressão, todos temos máscaras, ninguém é de confiança, nós não podemos confiar em ninguém. Por exemplo, quando um líder cai, né, nós temos a tendência a dizer, olha aí, ó, era um pastor, tá vendo? Tinha os seus pecadinhos escondidos. Eu não considero essa afirmação justa. O que ocorre muitas vezes, irmãs, é que pelo fato de nós guardarmos pecados dentro de nós, os quais só Deus e nós sabemos, acaba por nos fazer compartilhar essa falta com os outros, a fim de aliviar a nossa consciência, com aquela ideia de que, não só sou eu que peco, tá vendo aí? Todo mundo peca. Né? Agora que nem todas as pessoas vivem vidas verdadeiras, né? É verdade, parece até redundante isso, mas que as pessoas, muitas pessoas não vivem vidas verdadeiras, é verdade. Nós vimos isso agora muito recente, né? E por isso eu trouxe esse assunto com esse caso, né? E aí eu posso citar, porque da deputada, né, que assassinou, que mandou matar o marido. Então, nós estamos rodeados de pessoas que vivem uma vida de perfeita aparência e são totalmente distantes de Deus. E talvez, irmãs, muitas de nós que estamos aqui hoje, usamos máscaras de bondade e quebramos o pacto com Deus às escondidas. Hoje nós vamos estudar sobre pecados ocultos. E o primeiro ponto que nós vamos ver é o que são pecados ocultos à luz das Escrituras. Nós vimos nesses 3 textos que nós lemos aí, né, no Salmo 19, no Salmo 90 e em Marcos capítulo 4, que o texto fala sobre pecados ocultos e o salmista pede a Deus para livrá-lo dos pecados ocultos. Então, o que são pecados ocultos? Pecados ocultos são palavras, pensamentos, atos, desejos ou omissões contrárias ao plano de felicidade de Deus, que Deus tem para nós, os quais não são manifestos às outras pessoas, mas ficam abrigados aqui, ó, no nosso coração, e são manifestos às escondidas, quando ninguém está vendo. Seria toda e qualquer forma de hipocrisia, de vida dupla, de disfarce, aparência de santidade com vida de promiscuidade. Como 2 Timóteo 3 e 5 diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Toda e qualquer ação que eu abrigo no meu coração e que eu escondo dos outros por saber que vai escandalizá-los, porque é pecado. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que cometeram pecados ocultos. E nós podemos citar Adão e Eva, né, que se esconderam de Deus, lá em Gênesis 3 diz. Raquel, que escondeu os ídolos que carregou da casa do seu pai, sentou em cima e escondeu do marido. Acã, né, que pegou do despojo e fez o povo de Deus perder a guerra contra Ai por conta do que ele roubou. O próprio Saul, todos conhecem a história do rei Agag, quando Saul pegou do despojo que ele não deveria pegar. E nós vimos Ananias e Safira, né, que esconderam e mentiram, dizendo que iam dar um valor e estavam dando outro. E nós temos a história, né, do nosso grande servo de Deus, Davi, né, que também cometeu um pecado oculto, o qual foi lido por Paulinha aí no nosso texto base, né, 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Então, as escrituras estão aí para nos mostrar, né, os pecados ocultos dessas pessoas e de muitas outras. Se nós fôssemos citar, nós vamos encontrar muitos casos na Bíblia. Mas Deus nos deixou esses exemplos a fim de nos ajudar a não acharmos que podemos fazer coisas encobertas aos olhos de Deus. Lá em Jeremias 17 diz que os olhos do Senhor estão
em todo lugar. Então, Deus conhece, aliás, que Deus esquadrinha o coração e conhece os pensamentos. Então, irmãs, por que guardar e abrigar no coração um pecado oculto se nós não temos como esconder nada de Deus? Spurgeon diz que a pessoa que esconde o pecado, ela é louca e é um miserável. Eu acho interessantíssimo uma fala que ele traz no livro, eu vou fazer a citação aqui. Ele diz assim: hipócrita, você é formoso quando os outros te veem. Tua conduta externa é reta, afável, liberal, generosa e cristã. Mas você se entrega a pecados que os olhos dos homens não detectam. Talvez tu tenhas o teu frenesi privado. Tu não andas cambaleando pela rua como um bêbado, mas se entrega ao pecado em privado. Pode ser qualquer outro vício, não me compete especificá-los nesse momento. Mas, hipócrita, te digo que és um tolo quando pensas em hospedar um pecado secreto. Isso é uma citação de Charles Spurgeon, do livro Pecados Secretos. A minha pergunta, irmãs, retórica, porque eu sei que vocês sabem a resposta é: poderá o homem enganar a Deus? Poderá, Simone, o homem enganar a Deus? Né? O que é que nos diz Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8? Pode ler para nós, Simone? Gálatas 6, 7 e 8. Vou pegar aqui. O ventilador não me deixar. Pode ir falando, eu pego já aqui, só... Ok. Então, irmãs, é realmente louco aquele que pensa que pode enganar a Deus, que pode guardar um pecado secreto. Né? Gálatas 6, 7 e 8 diz o quê, Simone? Não, ainda não encontrei, né? Porque o ventilador não está deixando. Pois eu vou ler. Vou ler. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muito bem. Ninguém engana a Deus, irmãs. É loucura. Querida irmã, dentro do seu coração há um pecado secreto? Escondido no íntimo do seu ser, há algo que ofende a Deus? Seria ressentimento, rancor, inveja, desejo de vingança? Pois, minha irmã, você é uma tola. Sabe por quê? Porque não existe pecado secreto. Seu pecado é conhecido, minha irmã, e será revelado um dia, talvez muito em breve, talvez o mais rápido possível, talvez até hoje. Teu pecado não é segredo, porque Deus o tem visto. Você pecou diante da face dele. Você fechou as portas, as cortinas, se escondeu no escuro do seu quarto, do seu banheiro, desligou as câmeras, colocou senhas no celular e no computador, mas os olhos de Deus penetram a escuridão, as sombras e veem tudo como o sol ao meio-dia. Não há nenhum lugar, irmãs, onde nós possamos nos esconder de Deus. O que é que o Salmo 139 diz? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Como um hipócrita e falso, como Spurgeon diz, você cometeu seu pecado em segredo, mas Deus trará à vista de todos os homens. Foi isso que aconteceu com Davi. Vamos voltar para o texto que Paulinha leu, 2 Samuel 12, né? Depois que Natan conta a Davi aquela história para mostrar, né, que havia um homem rico que tomou as coisas de um homem pobre e fez maldade. E quando Natan conta a história, Davi, o versículo 5 diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Veja só, né? Mas, como eu disse, Deus trará à vista de todos os homens aquilo que você tem feito escondido. Olha o que foi que Natan disse no versículo 12 a Davi: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Irmãs, Davi cometeu o pecado em oculto. Ele adulterou com Batseba em oculto, ele mandou matar Urias em oculto, mas o que Natan está dizendo aqui
é que ele fez em oculto, mas o que Deus vai fazer é mostrar para todo mundo. Natan disse, porque eu farei isto perante todo Israel e perante o sol, ou seja, não vai ser nas ocultas, vai ser à vista de todo mundo. Irmãs, se nós aplicássemos esse pensamento à nossa vida, nós fugiríamos de guardar em nós pecados que achamos que estão escondidos. Você é uma ladra? Rouba as coisas dos outros, da sua igreja, da sua escola, desvia dinheiro do seu trabalho, não paga as contas e deve a Deus e ao mundo. Na igreja é uma santa. Apregou a honestidade, dirige as reuniões, canta no louvor, fala de fidelidade e enrola os outros enquanto pode. Ou rouba a Deus nos seus dízimos. Pare, minha irmã, Deus te vê. Você é uma mentirosa? Vive enganando os outros com suas desculpas esfarrapadas quando não consegue cumprir com sua palavra? Levanta calúnias contra os outros apenas porque eles te desagradam para afastá-los das outras pessoas? Pare de mentir e caluniar. Deus te vê. Você apregou santidade, pureza, bondade, mas tem um coração cheio de malícia, soberba e despreza e se afasta das pessoas por se considerar superior a elas? Pare de soberba, minha irmã. Deus te vê. E você que morre de medo do que os outros vão pensar sobre você? Você que acha Deus pequeno e os homens grandes? Você que emite opiniões erradas e concorda com o que é errado apenas para não desagradar seu grupo, ainda que isso desagrade os mandamentos de Deus? Pare. Deus te vê. Ah, e você que é imunda, que no escondido do seu quarto dá lugar à pornografia, acessa conteúdos pornográficos, busca prazer para si mesma, vive em adultério, deseja um homem que não é seu marido. Pare. Deus te vê, minha irmã. Abandona o teu pecado. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. É loucura, minha irmã. Se você não deixar, não se arrepender, tudo isso será posto um dia. Não há como escapar. Como o Natan disse, será levado diante do sol para todo mundo ver. E Deus trará a juízo todas as coisas, a Bíblia diz. É verdade, irmãs, que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Mas de todos os pecadores, aquele que faz uma profissão de fé e vive de maneira hipócrita, contaminado de pecados ocultos, é o mais miserável de todas as pessoas. Sabe por quê, irmãs? Um bêbado que bebe, ele bebe, sai cambaleando, mas ele declara abertamente que aquilo dá prazer a ele. E mesmo naquele momento, ele está tendo o seu prazer, um momento de prazer. Um ateu, ele se declara ateu e diz que é feliz por isso. Mas, minhas irmãs, uma mulher de Deus, que está unida a uma igreja, que vai ao povo de Deus, que se une a ele, vive em pecado, tem uma vida miserável, porque vive em constante medo. Vive tentando disfarçar e esconder, inventando mentiras e mais mentiras para que os outros não a descubram. Ela não tem sossego, ela é uma mulher infeliz. Os hipócritas são falsos e mantêm uma bondade na luz, mas ao apagar das luzes são lobos vorazes, miseráveis, que vivem morrendo de medo de serem descobertos. Irmãs, não dá para professar ser de Deus e passar a vida com o diabo. Nós vimos o que aconteceu nesses dias com essa mulher. Não dá para professar ser de Deus e passar a vida com o diabo, minhas irmãs. Vai ter um preço e não vai ser barato. Não vai ser barato, irmãs. Vejam que Davi perdeu o seu filho e foi perseguido pelos seus outros filhos até o fim de sua vida. E essa hipocrisia que muitas de nós temos guardado no nosso coração tem paralisado a igreja, tem enfraquecido e esfriado o povo de Deus. Quantos homens e mulheres têm palavras tão bonitas, tão convincentes e suas ações secretas são tão podres?
Pessoas que têm versículos bíblicos na ponta da língua, conhecem grego e hebraico, falam com eloquência, têm altos cargos no meio cristão, ágeis em apontar pecados alheios, mas ao apagar das luzes são arrogantes, cheios de si, soberbos, preconceituosos, promíscuos e imorais, cheios de imundície no coração. São verdadeiros sepulcros caiados, como Mateus 23 e 24 diz. Profissão de fé, irmãs, com uma vida de pecados ocultos, nada mais é do que um caixão caro e luxuoso. O que é que tem dentro dele? Um cadáver, nada mais. Não adianta ele ser caro e luxuoso. É como alguém que professa a fé em Jesus Cristo e tem uma vida de pecados ocultos. É como um caixão. Dentro tem cadáver. Tenha certeza, minha irmã, que se você não se arrepender, seu pecado será encontrado. Porque lá em Números 32 e 23 diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Pecado oculto é um prenúncio de uma vida miserável aqui na terra. O terceiro ponto, irmãs, é o perigo dos pecados ocultos. Muitas pessoas acham que podem guardar pecados que eles não vão prejudicar a ninguém, que um dia vai parar, que ninguém vai descobrir. Grande ilusão, minha irmã. O pecado oculto é um grande perigo na vida do crente. Primeiro, porque cauteriza a mente do crente. O que foi que aconteceu com Davi aqui no texto que Paulinha leu? O rei Davi ficou tão cego pelo seu pecado oculto que quando Natã procurou para confrontá-lo, ele nem entendeu que se referia a ele. E até proferiu um juízo contra o homem rico, né? Esse homem tem que morrer. E isso muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes fazemos coisas escondidas e quando vemos pessoas fazendo a mesma coisa, criticamos essas pessoas ou nos escandalizamos? Hipócrita, tira a trave do teu olho. Nossa mente, irmãs, fica tão cauterizada que começamos com um pequeno pecado e de repente nós estamos totalmente enredadas pela teia da hipocrisia, de tal maneira que a gente não se incomoda mais com isso. Foi assim com Davi. Primeiro ele desejou, depois ele possuiu, depois ele mentiu, depois ele planejou o mal, depois ele assassinou, tomou posse e finalmente foi confrontado, porque não há pecado oculto que não venha a ser revelado. A primeira vez que a gente faz uma coisa errada, geralmente você sua um pouquinho, fica com medo. Da segunda vez, já o suor já não é tanto. Na terceira, já não fica suado. Na próxima, você peca mais, e de repente você tornou um blasfemo em sua ousadia diante de Deus. Você se achou superior a Deus, porque conseguiu enganá-lo. Essa é a ideia. Só mais essa vezinha. Só mais essa vezinha e pronto. Só mais essa vez que eu vou mentir. Não tem mais como esconder. Seu ato depravado um dia vai sair para a luz. Você não pode evitar. Os pecados ocultos, além de cauterizar a nossa mente, eles negam os atributos de Deus. Quando eu tenho um pecado escondido, quando eu estou guardando um pecado no meu coração, eu estou duvidando que Deus tudo vê. Eu estou duvidando da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Né? Eu estou duvidando que Deus sabe tudo, que vê tudo e está em todo lugar. Ou ainda, se eu tenho consciência disso e continuo pecando, eu estou dizendo que Deus não tem poder suficiente para punir o meu pecado. Quantas de nós deixamos de fazer coisas na frente do pastor e fazemos em outro lugar, mesmo assim na presença de Deus? Isso nos mostra que nós damos muitas vezes mais valor aos olhos da criatura do que à observação do Criador. E o que é que isso significa, se não desonrar a Deus? Fazê-lo menor e menos importante do que os homens. É colocá-lo debaixo da criatura. Os pecados ocultos, irmãs, além de cauterizarem nossa mente, além de negar os atributos de Deus, ainda traz consequências para toda a família e a igreja. O rei Davi, nós já dissemos qual foi o preço que ele pagou, né? Além de perder o filho, ele ainda foi perseguido pelos seus filhos durante muito tempo. Acã pagou o preço. Lá em Josué 7, 24 e 25, diz que toda a família de Acã, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos e tudo que ele possuía foi levado para fora, eles foram apedrejados e depois queimados. Então, as consequências do pecado de Davi e de Acã afetaram toda a família e o povo de Israel. Hoje também é assim. Pecado oculto
camuflado, não revelado dentro da igreja, só traz fracasso e derrotas. Deus não age, não há desânimo, a igreja não cresce. Deus retém as bênçãos sobre a igreja quando o pecado está no meio do povo de Deus. Assim como aconteceu lá em Josué, né, com Acã. Então, nós precisamos nos libertar desses pecados ocultos que temos guardado dentro de nós. A minha pergunta novamente é: o que Deus vê quando olha para você? Deus vê um servo dedicado ou um hipócrita disfarçado? O que é que ele vê? Vamos pensar aqui em 2 servos de Deus e ver qual dos dois, em qual dos dois atualmente você se encaixa. E aqui eu estou falando de crentes, não estou falando de incrédulos. Estou falando de 2 servos de Deus. Quando Deus olha para você, quem ele vê? Ele vê um servo dedicado como Daniel? Quais foram as características de Daniel que mostram que ele foi um servo dedicado? Separação do pecado, Daniel se separou do pecado, né? Eu não estou perguntando se você vai para a igreja, não, porque ser santo na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é no oculto do seu coração, onde ninguém está olhando. Mas isso, mais dia menos dia, vai se manifestar em ações. Daniel tinha tudo para entrar no ritmo da Babilônia, porque ele estava longe da sua terra, dos seus pais, dos sacerdotes. Mas Daniel tinha consciência de que nunca poderia esconder um pecado de Deus. Por isso ele disse que não ia se contaminar. E você tem decidido fazer isso nas suas ações e pensamentos? Que tipo de coisas tem ocupado a sua mente? Outra característica de Daniel, além de ser separado do pecado, irmãs, era a irrepreensibilidade. Ou seja, qualidade de uma pessoa em que não há coisas encobertas para serem reveladas. E a pergunta que eu lhe faço é: se hoje, minha irmã, a minha vida e a sua vida fosse colocada em exposição, a minha vida privada e a sua, Deus poderia compará-la à vida de Daniel? Responda para você mesmo. Além de separação do pecado e irrepreensibilidade, Daniel também tinha uma comunhão diária com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Né? E nós temos orado? Interessante é que em nenhum momento Daniel baixou a guarda, não é isso? Porque nós temos esse grande mal. Quando está tudo bem, quando está indo tudo bem, quando as coisas estão acontecendo bem na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, nós temos o hábito de nos esquecer de ter comunhão com Deus. Né? E aí acabamos nos enredando no pecado e caindo no laço do diabo. Então, irmãs, Deus vê em você um servo dedicado, como Daniel, que foi separado do pecado, irrepreensível e tinha comunhão diária com ele, ou Deus vê um hipócrita disfarçado, como foi o caso de Davi nesse texto que nós lemos. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento aqui, Davi estava agindo de forma hipócrita. Ele estava mostrando uma coisa que ele não era, ele estava agindo, o pecado estava dominando completamente o coração dele. Né? Se você acompanhar o texto que começa no capítulo 11, quando ele adultera com Batseba, a Bíblia diz que ele estava lá desocupado. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Então, uma característica de um hipócrita disfarçado: desocupado, ocioso, deixou de cumprir o seu dever. Será que, como Davi, nós temos deixado nossas responsabilidades cristãs e olhado para o que não devemos? Você tem ocupado seus olhos e sua mente demais com a internet, ao invés de se fortalecer na palavra de Deus? Um adúltero também foi outra característica de Davi. Davi tinha muitas mulheres, mas ele sabia que aquela mulher era casada, era de outro homem. Mas ele desejou e usou o seu poder de rei e a possuiu. Há em você o desejo por alguma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, irmã? Você o está traindo? Fuja disso. Não faça como Davi. E Davi também aqui foi mentiroso. Nós vimos que Davi mentiu, né, de todas as maneiras para tentar casar com Batseba, até arquitetar a morte de Urias. É assim que Deus te vê? Alguém que fica proferindo desculpas e mais desculpas para não assumir o que faz de errado? Ou que fica procurando alguém para culpar em vez de assumir a culpa?
Quem Deus vê quando olha para você? Um servo dedicado ou um hipócrita disfarçado? Deus vê, irmãs, quem você realmente é. E quem você é quando ninguém vê? Encobrir pecados é optar pelo fracasso e pela derrota da sua vida e da igreja. Irmãs, não há nada oculto diante de Deus que um dia não seja revelado. Não haverá prosperidade na vida de pessoas que têm pecados ocultos, em todos os sentidos, falando só de prosperidade material. Pode até ser que aparentemente haja prosperidade material, mas isso não será duradouro. E a solução para isso é o arrependimento e a confissão a Deus. Todo o povo, como eu disse, todo o exército de Israel foi derrotado simplesmente pelo pecado de desobediência de Acã. Quando a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, ele ficou irado, todo mundo se lembra disso. Deus falou com ele e o avisou da mesma batalha que acontece na nossa vida diariamente. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Infelizmente, nós sabemos o que Caim fez quando enfrentou esse desafio. Mas nós, irmãs, pela graça de Deus, podemos fazer melhor. Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz que se nós formos ressuscitados com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então eu exorto a você e a mim, com todas as minhas forças, para que Deus toque a sua consciência, né? Eu suplico que você desista dos seus pecados secretos. Pecadora secreta, você está aqui nessa live esta noite? Se está, o que será de ti? Saia daqui sem sua máscara. Examine-se, dobre seus joelhos, chore e ore. Peça perdão a Deus. Se precisar de ajuda, procure uma pessoa piedosa. Mas não continue brincando de esconde-esconde com Deus. Quem você é quando ninguém vê? Seja santa. Que Deus nos dê a graça de sermos retas diante dele. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quando ninguém vê, só você mesmo pode compreender. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, ocultado e fechado as 7 chaves, maquiando o teu vazio. Deus e o travesseiro sabe quem é você, quando ninguém vê. Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nós te rogamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a nos livrarmos dos nossos pecados ocultos. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos diante do Senhor os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda a lutar contra eles, para que nós não possamos, Senhor Deus, ser envergonhados diante dos homens e a tua igreja também ser envergonhada. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, as forças, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, mas desculpa. Desculpa, eu me emocionei um pouquinho. O Espírito Santo sacudiu, trouxe ministração. Eu te amo demais. Amém. Sabe? Amém, amém. Abençoadora. Amém. Bota isso na tua cabeça, tu é uma mulher abençoadora. Que palavra.